Olá, queridas e queridos cursistas do curso Juventude Brasileira Ensino Médio Inovador. Meu nome é Cimaira, Eu vou apresentar para vocês um dos eixos temáticos do módulo 4. O eixo temático foi elaborado por mim e pela professora Sara Vilas. Ambas somos professoras formadoras do curso. Você se lembra do que queria ser quando era criança? Seria capaz de lembrar quando foi que decidiu ser professora ou professor? Isso foi uma escolha planejada ou uma circunstância da vida? Se pudesse, voltaria atrás e faria diferente? Quais os aspectos e quais as pessoas influenciaram nessa escolha? Você deve estar se perguntando por que estamos fazendo tantas perguntas. Essas questões estão diretamente relacionadas ao tema que vamos trabalhar nesse eixo, que é Juventude e Projeto de Futuro. O objetivo essencial desse eixo é fomentar a discussão sobre os projetos de futuro com os nossos jovens alunos. Para tanto, nós vamos trabalhar o conceito de projeto de futuro, pensar o campo de possibilidade, pensar quais as relações entre sonhos, desejos e projetos de futuro, em que medida a nossa família, a escola repercute nesses projetos. Didaticamente, tentando compreender do que se trata o tema, juventude e projeto de futuro, nós dividimos o texto em tópicos. No primeiro tópico, intitulado Juventude, Identidade e Construção de Projeto de Futuro, nós chamamos atenção especialmente para o conceito de projeto de futuro. Pontuamos que os projetos eles não se tratam de projetos que estamos acostumados a ver, como projetos arquitetônicos ou projetos educacionais. O projeto ele não é fruto de um cálculo matemático, ele não é resultado de um processo linear. Na verdade, é uma construção dinâmica, é uma ação que o sujeito projeta realizar em um momento da vida, um momento futuro, em um arco temporal mais ou menos largo. E aí você deve estar se perguntando, mas por que trabalhar projetos de futuro com os nossos jovens alunos? Se nós pensarmos na juventude, essa juventude ela perpassa um processo de escolhas, um processo de emoção, de pensar as descobertas, e os jovens se questionam, afinal, quem sou eu? Para onde vou? Qual o rumo devo tomar na minha vida? Por isso, articulada com a discussão de projeto de futuro, nós trabalharemos também a dimensão da identidade, porque pensar em projeto de futuro é pensar uma construção identitária do sujeito, tendo em vista que essa construção perpassa um processo de aprendizagem que implica o amadurecimento da capacidade de integrar o passado, o presente e o futuro. Vale lembrar que a identidade é uma construção que nós fazemos por meio das relações que estabelecemos com o mundo e com os outros. O segundo tópico que vamos trabalhar diz respeito ao campo de possibilidades, que articula-se inteiramente ao próprio projeto de futuro. Pensar em campo de possibilidades é refletir sobre os limites impostos pelo tempo e pelo espaço para a construção ou para a realização desses projetos. A ideia de campo de possibilidade, ela contradiz um discurso comum, de que os projetos dependem exclusivamente do esforço pessoal ou da vontade própria. Se nós pensarmos, afinal, as possibilidades não são iguais para todos, não é mesmo? Questões sociais, questões econômicas, questões raciais, de etnia, de gênero, entre outras dimensões, articulam-se aos nossos projetos e repercutem diretamente nas nossas escolhas. Passando para o próximo item, que seria um item, a gente procura fazer uma discussão em torno da relação com o tempo e o projeto de futuro. O tempo, o que o tempo tem a ver com o meu projeto? A forma com que projetamos, a forma com que idealizamos, investimos naquilo que esperamos para o nosso futuro é invariavelmente afetado pelo modo com que lidamos com o tempo. E essa relação não é estática nem unidirecional. Às vezes ouvimos, tudo tem seu tempo, E como os jovens alunos lidam com essa questão? Será que eles sabem esperar esse tempo ou não? Como você pensa isso? A importância de fomentar essa discussão na escola é especialmente para discutir, debater e refletir sobre essas questões. Por último, mas não menos importante, no nosso penúltimo item, nós trabalharemos a dimensão de projeto de futuro e a relação com a família. Falar de família é essencial, pois os projetos começam a ser pensados no próprio cotidiano. Desde criança, nós somos interrogados,
sobre o que vamos ser quando crescer. Quando vamos para a escola, parece que essas perguntas borbulham ainda mais. E ao se tornar jovem, as perguntas continuam de uma forma mais intensa. Certamente você, professor ou professora, deve ter passado por isso também na sua juventude, ou ainda passa, né? Imagine então como os nossos jovens alunos têm enfrentado tantas questões, tantas indagações de instituições diferentes, dentre elas a família. Embora, apesar de tantas indagações, a família ainda ocupa um lugar central, no processo de elaboração e de construção dos projetos de muitos jovens, especialmente pois ela que incentiva, que contribui e até mesmo sonha com os jovens projetos mais distantes. Por fim, mas não menos importante, você deve estar se perguntando, e aí? Aonde entra a escola? Aonde entra o meu papel enquanto profissional da educação? Por isso, buscamos debater também nesse eixo, essa questão. A escola, ela deve ser vista especialmente como um espaço para vivenciar as mudanças e principalmente estimular a reflexão sobre os projetos de futuro. Não estamos querendo dizer de forma alguma que o professor ou a professora deve encaminhar o jovem na vida, muito pelo contrário, mas sim promover situações que buscam trazer a temática do projeto de futuro para a pauta. Optamos por parar por aqui, embora saibamos que a discussão seja longa. Aposto que você deve estar muito interessado em saber mais. Então, nós gostaríamos de solicitar que você faça a leitura do texto base, consulte as referências que estão no portal Em Diálogo. O endereço é www.emdialogo.uff.br. Além disso, é importante que você, professor, professora, participe também das discussões que realizaremos no Fórum Compartilhando Fragmentos. Esse fórum vai possibilitar uma troca com outros professores acerca da discussão em pauta. Esse momento também é importante para que você problematize questões que comumente vivencia, observe e não tem espaço para dialogar. Exercite o seu olhar, o seu ouvir e registre no fórum as contribuições sobre os projetos de futuro e os seus jovens alunos. Salientamos que não há nenhuma resposta correta. O importante é dialogarmos sobre a relação entre juventude e projeto de futuro. Afinal, o que movimenta o mundo são as perguntas, não as respostas. Desejamos a todos e a todas um excelente trabalho e especialmente que esse eixo temático atenda às expectativas. Não esqueça que buscamos uma construção coletiva acerca das juventudes mosaicas, que compõem a nossa escola. Então, o importante é refletir em que medida o projeto de futuro também compõe esse mosaico. Por fim, agradecemos a escuta e a atenção de todos, deixamos um abraço conectados a você, professor, a você, professora, e o ensinamento de Guimarães Rosa. Mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende.